Graça e paz, Projeto Vida, amém? Gente, mas eu sei que vocês estão aqui há muitas horas. Eu vou pedir um amém mais animado para você dar uma acordada. Graça e paz, Projeto Vida, amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Já conheço os apóstolos de vocês. Nos encontramos pelo menos uma vez no ano no GKPN. E é sempre um privilégio estar em um lugar que a gente sabe que ama, que é zeloso da palavra de Deus, como esse aqui. Então é sempre um privilégio. Quem viu meu marido hoje pela manhã, né? Ele deve ter falado que é casado comigo pelo menos há 20 anos. Eu sei que não parece, não é? Só no meu caso. Ou no dele também. Nós somos casados há 20 anos e temos 3 filhas. Sara, Laura e Helena, uma família abençoada. E somos pastores na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. E agora nas Nações da Terra, amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero falar de alguns livros que eu trouxe. Tem outros lá na frente. Mas, para quem não me conhece também, eu sou escritora. Eu amo escrever. Na verdade, eu amo as palavras ditas, né, publicamente, e as escritas. E eu queria apresentar para vocês esse livro, chama Deixe-me Apresentar Você, Descubra Sua Verdadeira Identidade. Alguém já leu esse livro aqui? Levanta a mão se você já leu. E tu que não leu, por que tu não leu? Tô brincando. Esse livro é um presente, são 7 capítulos. Cada capítulo é um estudo de um personagem bíblico diferente, todos falando sobre o mesmo tema, identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus e sobre como alcançar o máximo do seu potencial é o tema desse livro. E eu sempre falo, é a graça e o favor de Deus na nossa vida, não é? Porque só esse livro já está aí na marca de 300 mil cópias vendidas, gente. Eu falo, eu só tenho 1,60 m, uma nordestina de 1,60 m, mais de 500 mil de cópias vendidas e as pessoas lendo. E eu amo ouvir as histórias, os testemunhos. Então, se você não leu, leia, presenteie alguém que precisa de Jesus. Eu trouxe esse também, chama Não Fique Sem. Esse é um devocional. Para quem gosta de evangelizar ou não tem o costume de ler, o devocional é maravilhoso, porque você lê uma mensagenzinha todo dia, ali passa por você, você nem sente quando vê, você terminou. Ele é um trocadilho, não fique sem, porque são 100 devocionais, você não pode ficar sem fazer o seu devocional. Você não pode ficar sem devocional, sem sua identidade. E eu costumo dizer que quando a gente faz um devocional, geralmente cada dia é um tema diferente. Aqui são 100 devocionais, uma jornada de 100 dias comigo sobre identidade. Se você começar no 1 e terminar no 100 e ainda tiver algum problema, eu já não sei mais o que é que eu posso fazer com você. Tá bom, gente? Mas eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Tem outros livros lá, tem alguns livros infantis. Esse livro, Deixe-me Apresentar Você, nós escrevemos para as crianças também. Tem esse livro, chama Vivi, Escolha Coragem, Aprendendo a Vencer a Preocupação. Ele foi escrito pela minha irmã, ela é psicóloga, especialista em ansiedade e depressão. Então, ela escreve para crianças, tem um caderninho devocional da nossa editora. Tem o livro de Arthur, que ele não falou, porque ele não trouxe, mas eu trouxe o dele. Chama Sem Bíblia Não Tem Café, só que só tem 20. Então, se você quiser, né, tem que ser um dos 20. E o último, que eu deixei por último, porque para mim é o mais especial agora, porque foi o último lançamento da gente. Esse livro que tem esse casal bonito na foto. Olha, gente, fala se a gente não é bonito. Gente, vocês têm que falar. Não tem graça isso não. Quando a pessoa fala, o outro fala. A gente é bonito ou não é? Agora, ainda bem. Chama O Amor Não É Cego. Por quê? Na verdade, nós somos convidados para ministrar para casais, até na igreja do pastor Carlito. Ai, meu Deus. Eu já sei. 4, 3, 2, 1. Isaías 25:9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Bora, Junho! Glória! Gente, eu amei isso aqui. Muito lindo. Eu vim no carro assistindo vocês. Vou falar do último livro, que chama O Amor Não É Cego. Nós fomos ministrar para casais. E eu lembro que na ocasião eu comecei a orar e falei: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente compartilhe? E Deus colocou uma palavra muito linda no meu coração, na parábola do bom samaritano.
olha só, presta atenção. Deus me levou para a parábola do bom samaritano. Geralmente a parábola do bom samaritano, ela é ministrada num cunho de misericórdia, de compaixão, de assistencialismo com quem precisa. E ali Deus me começou a falar comigo sobre família. Porque nós precisamos aprender a lidar com os nossos relacionamentos. É fato que na nossa família, né, pode ter um marido ou uma esposa que às vezes, infelizmente, é um cônjuge fariseu. É aquele que quer ter a última palavra, aquele que fica interrogando, falando para dizer que ele que é o que sabe mais, que ele que tem a razão, que ninguém ganha dele, que ele é o sabichão. E no fim, quem vence é ele, verdade ou não? Às vezes pode existir no casamento o cônjuge que é pior, que é o saqueador. Aí você me pergunta, o saqueador, o sangue de Jesus tem poder, Thalita? Eu nunca roubei nada do meu marido nem da minha esposa, talvez não financeiramente. Mas talvez você tenha sido um saqueador no seu lar. Um saqueador da paz, da alegria, da autoestima. E a gente não pode ser um cônjuge saqueador. Mas a gente também não pode ser o cônjuge do tipo do sacerdote e do levita. Que é aquele que vê o cônjuge sofrendo à beira do caminho e passa de largo. E não faz nada. É o indiferente. É aquele que não enxerga. É aquele que não vê. E porque não vê, não cuida. Nós precisamos ser o bom samaritano. Que enxerga o outro. Que percebe a dor. Que se entrega. Que valoriza. Que faz o que for necessário até que o relacionamento seja restaurado. Que esse livro eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar nos seus relacionamentos. Vai te abençoar. Então tá lá na frente, no foyer da igreja, com Zac, né? O melhor vendedor da igreja. Esses daqui, ó. Esses daqui eu vou mandar pra lá. Todos eu dediquei, eu assinei. O primeiro que pegar, pegou. Amém? Vamos embora, gente. Ó, eu peguei com a Eliezer. Essa aí é Eliezer. Eu já ia esquecendo, te vi, ó. Vamos orar. Quem está preparado aqui para ouvir a palavra? Diz amém? Glória a Deus. Vocês sabem que nordestino é animado, né? Nordestino é animado. Eu falo que Deus fez o nordestino quando o Adão e Eva pecou. Ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele disse assim, eu preciso fazer uma coisa para me alegrar. Aí ele fez o nordestino. Entendeu? Então deixa eu falar uma coisa. Quando eu pregar, você me ajuda, tá bom? Você me dá um feedback para eu entender que você está aqui comigo. Ok? Amém, glória a Deus. Olha que eu vou cobrar, senão eu vou fazer 5, 4. Ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui porque te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. De uma maneira única, pessoal, singular. Toca no nosso coração. Espírito Santo de Deus, encoraje-nos, edifique-nos. Ó Senhor, em nome de Jesus, seja o acalento que a nossa alma precisa essa noite. Que o teu Espírito Santo nos mostre a direção, o caminho a seguir, que a gente nunca se perca do propósito. Que a gente nunca se perca de cumprir a tua vontade, de fazer a tua vontade. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O irmão do teclado pode tocar, viu? Não precisa. Obrigada. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19, do verso 37 ao 44. Lucas 19, do 37 ao 44. Eu sei que vocês estão aqui num momento profético de liberar palavras proféticas para um ano inteiro. E hoje a palavra profética que eu quero liberar para você é: não se perca da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou falar mais uma vez, não se perca da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir mais uma vez, não se perca da vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos aprender que nós estamos vivendo num tempo de muitos barulhos. E nós precisamos aprender a discernir os barulhos para ouvir a voz de Deus para nós. Lucas 19, do 37 ao 44, diz assim: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo:
Se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. O barulho dessa cena me chama a atenção. Se você ler esse texto, você vai perceber que tem muito barulho aqui. O texto começa com um barulho. Diz que os discípulos clamavam, cantavam, falavam em alta voz. Existia o barulho dos discípulos em alta voz, dizendo para Jesus: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Mas de um outro lado tinha um outro barulho. Gritando também existiam os fariseus, que gritavam: mestre, repreende esses discípulos, manda eles calarem a boca. A verdade é que Jesus precisava funcionar no meio de todo esse barulho. E todos nós estamos vivendo um momento muito parecido. Esse é o tempo que nós vivemos cercados de barulho por todos os lados. Nós vivemos no meio do barulho das redes sociais, o barulho da política, o barulho da crise financeira. Além de todos esses barulhos, nós também temos, com uma voz muito alta, fora e dentro, o nosso próprio barulho. O barulho da nossa família, o barulho das nossas emoções, o barulho da nossa vida financeira, o barulho das nossas atividades, muitas a fazer, os nossos cheques, o barulho do nosso trabalho. É verdade que toda essa barulheira virou o nosso normal. E agora a gente não tem mais um normal. O normal é um grande barulho. Por isso que a paz se tornou algo tão valioso. Por isso que pessoas estão dispostas a dar milhões e milhões de dólares por uma paz, uma pseudo-paz. Por isso que muitas pessoas estão dispostas a ir para o meio de uma mata silenciosa com um guru que eles acreditam que vão dar o segredo da vida para eles alcançarem a paz. Pessoas como essa ainda não entenderam que a única e verdadeira paz só encontramos em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas como essa ainda não entenderam o valor da verdadeira paz. É fato, estamos em constante ameaça. A ameaça do barulho ao nosso redor. Eu, como uma mãe de 3 crianças e 3 meninas super falantes, eu preciso confessar que tem momentos na minha vida que eu quero entrar na minha casa e dizer: vamos fazer um pacto de silêncio. Vamos fazer um pacto de silêncio, porque eu já não tenho mais espaço para tanto barulho. Além de todos os barulhos externos, ainda tem o barulho interno. O barulho que está acontecendo aqui na minha mente, no meu coração. Nós vivemos sob pressão de muitos barulhos. E nós precisamos aprender a lidar com todos eles. A maioria de nós já aprendeu que um barulho muito alto faz mal. Se não de um especialista, sua mãe com certeza disse: não ouve nessa altura, menino, que faz mal pra você. Quem nunca não teve uma mãe mandando a gente passar um som, verdade ou não? Eu não sei se você sabe, mas um estudo recente na Alemanha comprovou que um barulho muito alto pode, inclusive, desritimar o batimento cardíaco de alguém. Imagina, desregular o seu coração. A intensidade do barulho pode fazer o seu coração bater num ritmo que não deveria. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo trazer para você, mas eu preciso te dizer. Às vezes não é desligar a televisão, não é desligar as redes sociais, não é desligar uma rádio, seja lá o que for. Às vezes o barulho da nossa cabeça é o mais difícil de desligar. É o barulho dos nossos pensamentos. Qualquer coisa que em nós provoque hesitação, preocupação, medo, insegurança, pode nos roubar do nosso propósito, pode nos roubar de acreditar nos nossos sonhos, pode nos roubar de perder a fé e a esperança de escrever, de clamar, de orar, de buscar a Deus. O barulho aqui na nossa cabeça pode destruir tudo que Deus está tentando construir na nossa vida. E hoje eu quero te ensinar com o maior exemplo de todos, aquele que soube
conviver com todos esses barulhos e nos deixou uma grande lição: Jesus Cristo de Nazaré. A gente vai ver nesse texto Jesus no meio de algumas bipolaridades. E a gente vai aprender a conviver, em primeiro lugar, com o barulho dos aplausos. Aí tem gente que diz assim: o barulho dos aplausos, Thalita. Mas aplausos não são barulho, são músicas para o ouvido. Não é bem assim, não. Deixa uma arquibancada gigantesca batendo palmas para você, sem parar durante 3 horas, e você vai me dizer se isso de fato não é um barulho. E mais, batendo palmas pelos motivos errados. Foi exatamente o que aconteceu aqui no texto. A Bíblia diz: quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. O que é que eu e você precisamos entender para não sermos roubados do nosso propósito nos próximos meses? A gente vai ter que aprender a lidar com o barulho dos aplausos. Como? Entendendo que às vezes até quem nos aplaude não nos entende. O texto mostra: Jesus estava numa semana difícil. Era uma semana de crise, de dor. Ele iria se entregar em favor de todos nós. Era uma semana de sofrimento, de crises interiores. Jesus estava num momento crucial da sua vida. E aquela multidão estava gritando no ouvido de Jesus e dizendo: ah, Hosana, bendito aquele que vem. Não porque Jesus ia morrer na cruz pelos seus pecados, mas estavam gritando Hosana porque achavam que Jesus ia libertá-los das suas próprias pressões. Aquelas pessoas estavam aplaudindo Jesus pelos motivos errados. Elas estavam aplaudindo um Jesus que podia fazer algo por elas. Algumas vezes o louvor dos nossos admiradores vai ser mais estressante do que a crítica dos nossos inimigos. Porque eles colocam sobre nós fardos pesados, expectativas altas. Eles têm uma agenda a nosso respeito. Eles querem que a gente corresponda a essa agenda. Eles têm planos para a nossa vida que nem sequer nos consultaram. Viver de acordo com a expectativa das pessoas pode enlouquecer você. Viver de acordo com o que as pessoas pensam sobre você pode fazer o barulho da sua cabeça não te levar ao seu propósito. Se você viver aqui na terra para cumprir o desejo das outras pessoas e não colocar como prioridade o desejo do seu Pai Celestial, você não estará assegurado de uma vida saudável. Você precisa ter muito cuidado. Você não pode fazer com que as pessoas te amem sem entender a sua vulnerabilidade. Nem você pode se obrigar a ser perfeito, nem vai obrigar outras pessoas a te verem como perfeito, porque perfeito só tem um, que é Deus que está nos céus. E quem nos ama também precisa conhecer as nossas limitações. Porque às vezes essas pessoas estão nos aplaudindo, mas elas não estão nos entendendo. Elas estão nos aplaudindo, mas elas não estão conseguindo discernir o momento em que nós estamos. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E esse é o grande desafio dessa geração. As pessoas, infelizmente, só querem amar, só querem honrar pessoas perfeitas. Então nós temos muitos mestres de perfeições, pseudos perfeições por aí. De pessoas que se mostram intocáveis. De pessoas que se mostram super perfeitas, porque as pessoas querem um objeto de adoração. Só que isso não se sustenta. Talvez você esteja pensando, mas como isso pode estar acontecendo na minha vida? Talvez você está o tempo todo colocando a sua vida na mão das outras pessoas. No seu trabalho, se você desagrada alguém, aquilo te machuca. E deixa eu te dizer, nós vamos desagradar pessoas. A gente não pode viver pelas expectativas das pessoas. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver pela plateia de um, Jesus Cristo. Se Jesus é aquele que está nos selando, nos aprovando, é isso que é suficiente. Às vezes quem te aplaude não te entende, e você precisa dessa sabedoria de vida para saber lidar com o barulho dos aplausos. Você vai precisar entender que às vezes quem te aplaude não aprecia quem você é, mas somente o que você pode oferecer. É uma segunda verdade que vai te fundamentar a viver o seu propósito. Senão não vai adiantar de nada. Você vai escrever seu plano, você vai buscar Deus o ano inteiro, mas você não vai conseguir até o fim. Se você não entender que tem gente que aplaude você, mas no fundo é só o que você pode oferecer.
Aqui a verdade é que a multidão estava seguindo Jesus por elas mesmas. É duro te dizer, eu odeio ser a pessoa que vai te dar essa notícia. Mas a maioria das pessoas que estão nos seguindo, elas estão seguindo por elas mesmas. Sabe? Eles gritavam, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas não foi isso que eles gritaram quando Jesus chegou na cidade. Eles nem sequer o reconheceram como um profeta. Sabe, a pressão da expectativa das pessoas pode nos matar. E a gente nunca vai atender a todas as expectativas. É importante saber disso. E quando eu falo das pessoas, é de algumas pessoas. Porque a gente não pode deixar o nosso coração azedar, não é verdade? A gente precisa entender que são algumas pessoas. Mas é sabedoria para mim e para você saber lidar com isso. Porque senão a gente não consegue cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai precisar aqui entender que às vezes até quem nos aplaude não nos valoriza como deveria. Acha que é só obrigação. Ela acha que é só obrigação. Eu acho que toda aquela multidão aplaudindo Jesus, no fundo, elas estavam esperando milagres. No fundo, elas estavam esperando multiplicação. Elas estavam esperando alimento. Porque no fundo, ela achava que não custava nada para Jesus. Ele veio para isso mesmo. Mas eu quero convidar a mim e a você para não ser o tipo de pessoa que aplaude, mas pensa que é obrigação. Que honra, mas acha que é obrigação. Quando aquilo custa alguma coisa para a pessoa. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos entender o que de fato é honra. Sabe, nós precisamos aprender que muitas pessoas, infelizmente, não apreciam o que deveriam apreciar. É aquele tipo de gente que diz assim, mas ela é assim mesmo, né? É o jeito dela, é o jeito dela, ela ama servir e não ser servida. É aquela coisa de mãe, né? A mamãe gosta de passar o dia inteiro na cozinha em pé. É o jeito dela. Não. Valoriza, não é obrigação. E nós vamos precisar entender isso. Que na vida pode acontecer. De muitas pessoas nos aplaudirem, mas acharem que é nossa obrigação. A gente vai precisar aprender a lidar com os aplausos. Porque eles podem nos adiantar. Ou os aplausos podem nos acomodar. Jesus tinha um propósito a cumprir. Aquele era uma semana crucial na vida de Jesus. O louvor das pessoas podia fazer Jesus dizer, tá tão gostoso aqui. Tá bom, tá cômodo. Olha como é bom aqui, todo mundo gosta de mim. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu tô achando maravilhoso esse negócio de ser ovacionado. Olha como é bonito ser amado. Estão gritando meu nome. E eles estão clamando em alta voz, com muitos louvores. Esse sou eu. Mas Jesus não deixou o barulho dos aplausos o acomodar. Deixa eu te dizer, a gente não pode deixar o barulho dos aplausos nos acomodar quando a gente tem um propósito a cumprir. Talvez você esteja pensando, mas ninguém me aplaude. Se você buscar bem, você vai perceber que sim. E às vezes isso pode atrapalhar a nossa vida. Jesus era esse homem que estava no meio da bipolaridade, do aplauso dos discípulos. Mas ele também estava ouvindo um barulho muito grande das críticas. E esse é pior, é ou não é? Às vezes a gente não está preparado para ouvir a crítica. Ou coisa difícil é continuar caminhando em direção ao seu propósito no meio das críticas. E eu quero começar deixando bem claro que eu não estou falando de uma crítica construtiva. Eu não estou falando daquele feedback positivo daquela pessoa que te ama, que vai só até você e diz assim, para você crescer, eu acho que você deveria fazer isso. Eu estou falando de uma crítica baseada na inveja, na mentira. Essa crítica é dolorosa. Esse barulho pode te paralisar. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero que você aprenda a reconhecer esse barulho, para que em junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, nada paralise você. Para que quando se levantar uma pessoa para te criticar, com o objetivo de dizer que nada esse negócio de escrever, que nada esse negócio de fé, que nada, tá vendo que você não vai conseguir, você vai dizer, eu não vou ouvir o barulho das críticas. Eu estou indo em direção ao meu propósito. Sabe, é para isso que nós estamos aqui. Lucas 19, do 39 ao 40 diz assim, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E eu amo a maneira como Jesus responde. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu quero chamar a atenção ao fato de que os fariseus acompanharam toda a trajetória de Jesus. Olha só para mim, não porque eles queriam dar glória ao nome do Senhor,
Não para se deleitar nos seus ensinos. Não para se deleitar nos seus milagres, apenas para criticar. Vamos falar a verdade, é muita falta de tempo. Uma pessoa caminhar a pé, seguindo uma pessoa que não admirava só para encontrar defeito. Os fariseus, eles estavam fazendo isso. E aí eles se levantam com o objetivo de paralisar Jesus. Os fariseus se recusavam a professar o nome de Jesus e agora eles queriam que todos se recusassem também. Porque eles não adoravam a Jesus, eles queriam calar a boca dos discípulos também. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter gente que vai querer calar sua boca. Vai ter gente que vai querer te paralisar. Vai ter gente que não vai querer que você cumpra a sua missão na terra. Você precisa ter muito discernimento com os barulhos ao seu redor. Você nem pode se acomodar com o louvor excessivo das pessoas, nem pode se deixar paralisar por causa dos críticos. Presta bastante atenção, tem gente que vai tentar te colocar num espiral do silêncio. E você não pode cair nele. Eu amo que Jesus respondeu como nós precisamos responder quem de fato nos critica. Jesus respondeu da maneira certa. Eu acho que se fosse no linguajar nordestino, ele ia dizer: calo não, cale você, nem calo eles, porque se eu calar a boca deles, as pedras vão clamar. O mundo está tentando colocar a mim e a você num espiral do silêncio. Você ainda não percebeu? A cultura tenta nos colocar num espiral do silêncio. As pessoas querem calar a voz de quem de fato levantou uma voz para levantar o nome de Jesus Cristo. Nós vivemos em tempos de guerra. Como diz a Bíblia, são tempos trabalhosos. Quem não tem discernimento para reconhecer barulhos e não se deixar adiantar nem paralisar, pode se perder no propósito. Nós precisamos entender que sempre terão pessoas para nos criticar. Sempre vai ter um fariseu. E geralmente quem vem nos criticar tem algo para esconder. É aquele ciclo vicioso do medo que cria o ódio. A pessoa tem medo de você, tem medo do que Deus pode fazer através da sua vida, e aquilo gira um ódio na vida dela e ao redor dela, que infelizmente ela se levanta contra você. É triste ver que os fariseus, gente, os grandes estudiosos da época, os poucos que tinham acesso ao ensino teológico, aqueles homens que estavam ali há tanto tempo estudando, eles que deveriam enxergar, não enxergaram. Eles que deveriam reconhecer Jesus, não reconheceram. Eles que deveriam amar, não amaram. Os críticos são essas pessoas que falam muito e fazem pouco, estudam muito, não fazem nada e querem paralisar quem veio para cumprir o seu propósito. Você não pode se deixar dominar por um crítico. Você não pode se paralisar por um crítico. Tem muita coisa para você viver ainda até o fim do ano. Até o ano que vem vai se levantar um crítico para calar sua boca. Você vai dizer: eu não vou cair no espiral do silêncio, porque eu sei a quem eu devo dar ouvidos. A crítica sempre vem de quem sabe tudo, mas não faz nada. Não é? Não faz nada. Eu fico olhando assim, meu Deus, quem deveria entender, não entendeu. Quem deveria ter reconhecido Jesus como Salvador, não reconheceu. Ora, se eles que estavam estudando não conseguiram perceber ali na sua frente. Olha o que Jesus disse num outro episódio sobre eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Nós precisamos entender que muitas pessoas vão se levantar na nossa vida para paralisar nossa comunhão com Deus, para paralisar o nosso sonho, para paralisar o nosso propósito. Pessoas como essa vão falar coisas a seu respeito que na verdade falam muito mais delas, porque quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, não é verdade? É aquilo que a psicologia chama de projeção. E infelizmente muitas pessoas, por ignorância, não entendem isso. Não entendem que quando a pessoa fala ou de você, ou às vezes até de um comportamento, fala de uma dor reprimida. Já viu aquela pessoa que fala mal de quem sai à noite porque ela não pode sair? Então
porque ela não pode sair. Ela tem que falar mal do comportamento de quem sai. E por isso muitas pessoas estão paralisadas. Geralmente quem te critica te chama de mestre, para fazer a média na frente dos outros, mas não te honra como tal. O texto diz que alguns dos fariseus no meio da multidão disse a Jesus: mestre, é muita hipocrisia. Se fossem os adolescentes da minha igreja, eles iam dizer assim: bando de falciano. Porque no original, esse mestre que eles falam é rabi. É considerado um mestre superior, um mestre por excelência. Eles não consideravam Jesus um mestre superior. E eles estavam: mestre, tem gente que faz isso para paralisar você. Você sabe que ele olha para você e faz mestre, mas o coração está muito longe de dizer mestre. E mais, às vezes é pior. Às vezes é um fingimento, uma mentira. E às vezes é uma figura de linguagem para dizer o que de fato eles não acreditam. Dizer que é exatamente o contrário. Sabe, nós precisamos entender que quem nos chama de mestre para fazer a média na frente das outras pessoas não deve paralisar o nosso destino. Não deve paralisar o nosso propósito. Nós vivemos numa sociedade tão doente, de pessoas que por não terem intimidade com o Senhor, elas se deixam levar por qualquer voz, qualquer barulho, qualquer crítica, qualquer louvor, qualquer glória. Porque às vezes esse público se mescla. O que bate palma uma hora troca, está zombando. Não é verdade? Nós precisamos entender que geralmente quem nos critica, quem acha defeito em tudo que a gente faz ou deixa de fazer, não é por aquilo que nós estamos fazendo, é por quem nós somos. Porque se a gente faz, fala. Se não faz, também fala. Você já percebeu isso nos fariseus? Se Jesus fazia, falava. Se não fazia, mandava fazer. Se Jesus não estava fazendo: ora, Jesus, você não vai fazer nada não? Repreende. Já viu que tem gente que quer mandar na nossa vida? Se você não tiver vida com Deus, você se esvai. Você se esvai com a ignorância do religioso. Você se vai com a pessoa que se levantou para destruir você. Ei, Deus trouxe pessoas aqui hoje para te dizer: eu vim aqui salvar o seu propósito. Eu vim aqui para te dizer: cuidado com os barulhos que você está ouvindo. O barulho dos aplausos não pode te adiantar. Não pode fazer você se achar. Porque quem se acha acabou de se perder. E o barulho das críticas não pode paralisar você. Não pode te impedir de viver o seu propósito. Porque não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre quem você é. Olha bem para mim, não anule sua existência por causa de um crítico. Não deixe de dançar por causa de uma Mical na janela. Seja alguém que sabe discernir vozes. Nós estamos no meio de tanto barulho. Seja alguém que sabe discernir vozes. O texto de Lucas capítulo 6, do verso 1 ao verso 11 diz assim: certo sábado, enquanto Jesus passeava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e ali estava um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia. Jesus o quê? Sabia. Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada. Eu amo que Jesus, gente. Jesus ensinou para mim e para você. Ele sabia que eles estavam buscando algo para incriminar. Na lógica, não era para ele curar. Que ele estava assim, ó. Tem gente querendo me matar aqui. Se eu fizer uma cura, não vou curar. Aí Jesus assim: pô, vem aqui pro meio que eu vou curar para todo mundo ver. É assim que você tem que reagir diante de um crítico. Quando alguém quiser calar sua boca, você diz: pois me dá um microfone agora. Quando alguém quiser parar o seu propósito, você diz: eu não vou me paralisar. Sabe por quê?
a voz que eu preciso escutar e obedecer. Tem pessoas que estão se perdendo na vida porque não sabem. Não sabem porque não conhecem. E não conhecem porque não gastam tempo com Deus. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos. Eles ficaram o quê, gente? Oh, gente boa, né? Tem gente que não sabe discernir. Eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Aqueles homens estavam gritando e criticando Jesus. Não era por aquilo que Jesus estava fazendo. Eles estavam furiosos de uma pessoa ser curada. Se Jesus tivesse dado ouvidos, aquele homem até hoje estava enfermo. Se eu e você dermos ouvidos, nós seremos paralisados no nosso propósito. Jesus curou, deu lição de moral e no outro sábado curou de novo. Era como se ele dissesse assim: chora, pode fazer barulho. Agora tu faz barulho, porque eu sei discernir barulho. Tem muita gente que fala muito, faz pouco. Eu amo a história de Moody, eu amo a história dos missionários. Eu sou missionária. Quem me conhece sabe. Eu amo, cresci assim. Cresci num lar cristão com uma mãe muito temente ao Senhor. Minha mãe é uma mulher de Deus. Minha mãe é totalmente diferente de mim, apóstolo. Ela é tímida assim. Se você der um microfone para ela orar, ela chora. Mas assim, de alguma maneira, foi ela que colocou um fogo dentro do meu coração. Sempre quando eu ia dormir, nós fazíamos o culto doméstico. E a minha mãe contava a história dos missionários. E ela tirava todos os dias um momento para a gente orar. E a gente orava pelos missionários. E ela dizia assim: Deus abençoa os missionários, abençoa os pastores espalhados ao redor da terra. Aqueles homens e mulheres que estão pregando o evangelho. Então, eu, apesar de na minha família não ter nenhum pastor, toda a minha família é cristã, de todas as gerações anteriores, eu cresci com esse fogo no meu coração. Eu cresci ouvindo que pregar o evangelho é a coisa mais importante que alguém pode fazer. Minha mãe dizia assim para mim: Thalita, você pode ser o que você quiser na vida. Você pode ser médica, professora, advogada, mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo ao Senhor. Cresci assim. Aí eu até contei hoje que eu preguei sobre excelência de manhã. Eu preguei o quanto que eu fui sempre determinada. Eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Eu dizia assim: eu quero passar no vestibular, mas eu quero passar em primeiro lugar. Não aceitava. Eu dizia assim: a gente que honra a Deus, a gente tem que ser o melhor. Aí passei em primeiro lugar, fiz 2 faculdades. No fim das contas, abri mão tudo. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu quero servir a Jesus. Eu quero ser uma missionária. E eu amo as histórias. Minhas filhas sabem todas. Não sei se você já ouviu a história de Moody, um grande missionário. E a história conta que um dia ele estava pregando o evangelho e um homem sentado, que falava muito, mas fazia muito pouco, chegou para Moody e disse assim: olha, quero falar com você. Eu acho que você deveria parar de pregar, porque você comete muitos erros de gramática. E aí Moody olhou para aquele homem e disse assim: é verdade, eu cometo muitos erros de gramática, mas eu estou fazendo o meu melhor. E você, com toda a gramática que tem, o que está fazendo em favor do evangelho? Ei, essa tem que ser a nossa resposta. Eu não sei se você está me entendendo. Quando alguém te paralisar, você vai dizer assim: ó, tá pensando que vai me parar? Tá pensando que vai falar do meu português? Agora que eu vou pregar o evangelho mesmo. Quando alguém olha para mim e diz assim: mas é mulher, eu digo: pois é, a Deus cabe essas coisas, né? Ei, não se deixe paralisar. Você tem que saber como responder no meio do barulho dos aplausos, no meio do barulho das críticas, para viver o seu propósito. Em terceiro e último lugar, o texto termina e diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que teus inimigos te construirão trincheiras contra você, e te rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra
sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Enquanto uma multidão estava celebrando, Jesus estava chorando. Jesus estava chorando. Essa é a segunda ocasião em que mostra um choro de Jesus. Na primeira foi no túmulo de Lázaro, foi um choro silencioso. Mas aqui no original foi um pranto, foi um lamento, foi uma dor. Aquelas pessoas tinham perdido o tempo da visitação. Eu comecei essa mensagem dizendo que a palavra profética que eu tinha para vocês é: não se perca da vontade de Deus. Essa é a palavra profética que eu quero liberar para você. Não se perca da vontade de Deus. Preste atenção aos barulhos dos aplausos, das críticas, da sua mente. E o que é que você precisa quando você entender esses barulhos? Seguir em direção ao seu propósito. Seguir em direção ao seu propósito. Por quê? Porque o propósito está no lugar de equilíbrio. Não sei se você percebeu, mas Jesus estava nesse momento no Monte das Oliveiras. Ele estava indo para o Monte do Calvário. Jesus estava entre duas bipolaridades. Ele estava no meio dos aplausos e das críticas. Entre o Monte das Oliveiras, que tinha uma visão absurdamente linda de Jerusalém, de toda a cidade, mas ele estava indo em direção ao Monte do Calvário. Ele precisava cumprir o seu propósito de vida. Que propósito era esse? Morrer. Mas ele não se deixou paralisar. Jesus estava acostumado a ser o homem do meio. Ele estava acostumado a lidar com críticas e aplausos. Ele sentou, de um lado ele tinha João, do outro lado ele tinha Judas. Um deitou a cabeça para confortar e trazer amor, e o outro tinha uma faca para enfiar nas suas costas e traí-lo. Mas Jesus deu pão a João e a Judas. O que é isso? Saber funcionar no meio do barulho. Esse é o grande desafio desse tempo. A minha pergunta para mim e para você é: você sabe estar no meio do João e do Judas e mesmo assim continuar indo em direção ao seu propósito? Você sabe ouvir aplausos e críticas e não se adiantar, nem paralisar, mas ir em direção somente ao lugar da vontade de Deus para você? Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Jesus conseguiu funcionar no meio daquilo tudo, e eu e você vamos precisar funcionar no meio do barulho da nossa vida. A gente vai precisar continuar trabalhando, a gente vai precisar continuar cuidando de filhos, a gente vai precisar continuar vindo para a igreja, a gente vai precisar continuar sendo fiel. Sabe por quê? Porque o nosso propósito sempre será sobre o Senhor. Mesmo no meio de um lugar muito barulhento, existe algo que nos estabiliza. É a vontade de Deus para nós. Quando nós somos cientes da vontade de Deus para nós, a gente não se move por aplausos. Não se paralisa por críticas. Não. Jesus tinha a habilidade de saber quem ele era. Ele tinha uma identidade tão bem firmada que ele não precisava do aplauso de ninguém. Olha bem para mim hoje, essa habilidade está disponível para mim e para você. Se você der ouvidos à voz do seu propósito, não à voz do seu ego. Porque se você quiser dar ouvidos à voz do seu ego, você não vai saber. Você só vai querer os aplausos. Mas se você der ouvidos à voz do seu propósito, você vai ter a habilidade de ouvir a voz de Deus e continuar caminhando. O seu propósito é o que você faz no meio do barulho. Olha bem para mim. O seu propósito é o que você faz com toda essa bagunça que você está ouvindo, fora e dentro. Jesus soube o que fazer. Eu quero te convidar a ser como Jesus. Os elogios da multidão não lhe adiantaram, nem as críticas o atrasaram. Ele continuou a caminhar. Mas sabe o que eu acho lindo? É que o texto diz que Jesus chorou. Mas foi um choro de lamento. Foi um choro doído. Foi um choro. Mas o texto diz, o mesmo texto diz, que quando Jesus estava chorando, ele estava chorando e ele estava andando.
Ele estava chorando e ele estava andando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Eu vim aqui para te dizer: você não pode ser paralisado do seu lugar de propósito. Mesmo que você esteja chorando, você continua andando. Você vai chorando e vai andando. Vai chorando e vai andando. Vai chorando e vai andando. Ah, eu estou no Monte das Oliveiras, mas eu não paro até chegar no Monte Calvário. Até chegar no lugar do propósito de Deus para a minha vida. Quantas vezes, não é verdade, nós estamos caminhando em meio a choro? Quantas vezes a gente tem que obedecer a voz de Deus chorando? Não é? Jesus diz assim: vai, a gente vai chorando. Não quero ir não, Jesus, mas eu vou. Chorando, mas eu vou. Eu já me vi andando e chorando muitas vezes. Até hoje eu me vejo andando e chorando. Andando e chorando. Mas deixa eu te dizer: andar e chorar vai te levar ao centro do teu propósito. Sabe por quê? Porque é a obediência que te coloca lá. Se Jesus não tivesse continuado aquela caminhada chorando, o que seria de mim e de você? Se Jesus não tivesse entregado a sua própria vida para morrer em nosso favor, andando e chorando. Andando e chorando. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu não sei qual o estado que você está aqui hoje, mas eu preciso te dizer o que deve mover o seu coração. Olha bem para mim: a sua maior gana na vida tem que ser cumprir a vontade de Deus. Se não for o primeiro, se não for o número 1 no seu checklist, algo errado está. Se quando você escreveu nesse caderninho aqui, fazer a vontade de Deus para você não foi o primeiro, reveja seu coração. Reveja seu coração. Nada, ninguém pode suprir o vazio do nosso coração que não seja Jesus. E nada nos traz mais paz do que estar no centro da vontade de Deus. Você pode desejar muitas coisas, você pode receber muitas palavras proféticas, as pessoas podem te aplaudir, as pessoas podem dizer uau. Não se acostume nesse lugar. Se Deus está mandando você ir para algo, as pessoas podem te paralisar, elas podem querer dizer toda sorte de mal contra você, elas podem te criticar, elas podem até levantar a mão e a voz e dizer cale a boca. Você precisa ter ousadia o suficiente para dizer: calo não, eu estou indo em direção ao Monte do Calvário. Eu não paro, eu estou indo em direção ao Monte do Calvário. Eu não vou me deixar paralisar no Monte das Oliveiras, porque tem algo para eu cumprir. E o seu Monte do Calvário qual é? Jesus vai falar para você. Talvez o seu Monte do Calvário é o seu trabalho. Deus quer te levantar ali como um grande homem de Deus, como uma mulher, como uma referência. Talvez é a sua família que precisa ser restaurada. Deus está dizendo: vai para o Monte Calvário. Olha para a sua família. Eu não sei qual é o teu Monte Calvário, mas há um lugar de propósito para você. Há um lugar em que o inimigo está tentando te puxar para trás. Deus está te dizendo: não, avança. Avança, não para. Tá doendo, continua. Vai chorando mesmo, mas vai até chegar lá. Sabe por quê? Porque o maior legado que a gente pode deixar aqui nessa terra é uma vida de obediência à vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus para nós. E aí receberemos todas as promessas, porque estar no centro da vontade de Deus nos dá tudo mais que nós precisamos. O centro da vontade de Deus é esse lugar de segurança que as pessoas querem pagar milhões, mas não conseguem. O centro da vontade de Deus é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de prosperidade, é um lugar de ver nossa família aos pés de Jesus. É estar no centro da vontade de Deus. Eu renunciei tantas coisas na minha vida, mas hoje estar no centro da vontade de Deus é ver minhas 3 filhas no altar, é ver uma criança de 12, outra de 10 pregando o evangelho. Não tem nada mais importante e especial do que ter dito sim para Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos e diga: Senhor, eu não vou parar.
Diga, eu não vou parar, eu estou caminhando. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu não vou desistir. Levante suas mãos. Se você estava aqui, se você cansou, se você fraquejou, se você se deixou levar pelos aplausos das pessoas, essa é a sua hora de pedir perdão e dizer: perdão, Senhor, eu quis ficar no lugar gostosinho, eu quis ficar no lugar de comodidade, eu não quis me esforçar, estava tão fácil aqui, estava tão bom. Perdão, Senhor, quando a gente ouviu os aplausos e se deixou encantar demais. Perdão, Senhor, quando o barulho dos críticos foi maior do que a tua voz. Quando o apontar de dedos das pessoas foi maior que a tua mão que nos levantava. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Quando nós tínhamos uma palavra do céu e começamos a dar ouvidos às palavras da terra. Perdão, Senhor. Nós estamos aqui essa tarde para reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Nós estamos indo em direção ao nosso propósito. Nós estamos indo em direção ao nosso propósito. Nós estamos indo em direção ao nosso propósito. E nada, e nem ninguém vai nos parar no meio do caminho. Nada, nem ninguém vai nos parar no meio do caminho. Diga, eu vou caminhar, eu não vou parar. Diga, eu estou indo. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.